que acontece com a sua mente quando você para? A semana inteira é uma contagem regressiva para o descanso, mas o fim de semana revela a armadilha. Você é incapaz de descansar. Em vez de repousar, você entra em um tribunal particular, julgando cada minuto de ócio como um crime e transformando o tempo livre em mais uma lista de obrigações a cumprir. Parar virou uma experiência angustiante para algumas pessoas. Nós fomos ensinados a acreditar que o nosso sofrimento se chama falta de tempo. Mas em alguns casos, o problema não é a escassez de horas, é a nossa dificuldade de tolerar o descanso, sem sentir que estamos cometendo um crime contra a nossa própria existência. Você não precisa de um chefe vigiando a sua tela de trabalho. Você internalizou a cobrança com tanta perfeição que se tornou o carrasco e a vítima da sua própria rotina. E aqui eu gostaria de fazer um recorte social antes de iniciarmos, pois não estamos falando das pessoas que trabalham 6x1 e muitas vezes não têm tempo nem de comer, nem de dormir direito. Estamos falando das pessoas que têm tempo e não conseguem aproveitá-lo. Ao longo dos séculos XIX e XX, os regimes de trabalho operavam sob aquilo que o filósofo Michel Foucault chamou de sociedade disciplinar. Havia fábricas, hospitais, prisões e escritórios. A opressão vinha de fora, um chefe vigiando, uma sirene marcando o início do turno e uma punição explícita se você quebrasse a regra. Era um sistema baseado no você deve e no você não pode. Quando o trabalhador saía da fábrica ou do escritório, o trabalho acabava. O corpo estava cansado, mas a mente estava livre da cobrança produtiva. Havia uma fronteira física entre o espaço da exploração e o espaço da vida privada. No século XXI, essa fronteira foi implodida. A tecnologia e o discurso corporativo moderno transferiram o escritório para dentro do seu bolso. E pior, para dentro do seu inconsciente. A vigilância externa tornou-se obsoleta porque o sistema descobriu uma estratégia de distração infinitamente mais eficiente. Fazer o indivíduo acreditar que a sua exploração não é uma ordem imposta por terceiros, mas um projeto voluntário de realização pessoal. O filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, diagnosticou que a sociedade contemporânea deixou de ser uma sociedade disciplinar para se tornar a sociedade do desempenho. O lema da nossa época não é a obrigação imposta, mas a positividade tóxica. Supere os seus limites. Seja sua melhor versão. À primeira vista, o imperativo do você pode tudo parece libertador. Parece um convite à autonomia. Mas Byung-Chul Han demonstra que essa liberdade aparente é a forma mais refinada de coação que já existiu. Quando você vive sob o império de você deve, a responsabilidade pelo seu cansaço é do sistema ou da autoridade que dita as ordens. Mas quando você é convencido de que tudo depende exclusivamente do seu esforço, a dinâmica muda. Se você tem sucesso, o mérito é seu. Mas se você adoece, se não atinge as metas ou se colapsa de exaustão, a culpa é exclusivamente sua. O indivíduo contemporâneo então torna-se um empreendedor de si mesmo, o que significa que ele é o patrão e o operário na mesma pessoa. Ele compete consigo mesmo, cobra a si mesmo e pune a si mesmo. A violência não vem mais de fora, vem de uma voz interna que sussurra que qualquer minuto de repouso é um atraso imperdoável na construção do seu valor. E quando essa exaustão atinge o ponto de ruptura, o sistema opera uma segunda manobra. Ele convence você de que o seu sofrimento é apenas uma falha química isolada da sua cabeça. No ensaio Realismo Capitalista, o teórico britânico Mark Fisher apontou como a cultura contemporânea privatizou a dor psíquica. Fisher demonstrou que a explosão de ansiedade, depressão e crises de pânico nas últimas décadas é tratada pelo mercado como se fosse um problema estritamente individual, uma falha na química cerebral do sujeito ou uma incapacidade pessoal de lidar com a própria agenda. Essa privatização do sofrimento gera um mercado bilionário de soluções paliativas. Vende-se cursos de gestão de tempo, técnicas de respiração corporativa, rituais matinais de alto rendimento e medicamentos para mascarar o sintoma e devolver o indivíduo funcional à esteira de produção o mais rápido possível. Nós passamos a tratar uma resposta biológica ao ambiente insalubre como se fosse uma patologia do indivíduo. Se você trabalha 12 horas por dia, responde mensagens de trabalho no almoço e dorme com o celular ao lado do travesseiro, o seu cansaço não é um defeito seu. É a resposta óbvia de um organismo biológico sendo empurrado além dos seus limites estruturais. Dizer a uma pessoa esgotada que ela precisa meditar 10 minutos por dia para aguentar a pressão é o equivalente a pedir para alguém limpar a fumaça de um quarto que está pegando fogo em vez de apagar um incêndio. E a prova definitiva de que a lógica produtiva sequestrou a nossa mente está naquilo que fizemos com o nosso próprio tempo livre.
Hoje, o trabalho virou o centro da nossa identidade, e o descanso só é tolerado se tiver uma utilidade instrumental. Não descansamos mais para contemplar a vida, ou simplesmente não fazer nada. Nós descansamos com um objetivo utilitário. Preciso descansar para render amanhã. Preciso dormir 8 horas para manter o foco no trabalho. O descanso deixou de ser um fim em si mesmo e virou mera manutenção de maquinário biológico. Até os nossos hobbies foram colonizados pela mentalidade produtiva. A cultura do hiperdesempenho gerou a crença de que manter um hobby inútil é desperdício financeiro. Se você cozinha bem, é cobrado para abrir o negócio. Se escreve ensaios, é incentivado a transformá-lo em infoproduto. Se gosta de marcenaria, deve vender as peças no Instagram. A psicologia define como autotélica qualquer atividade cujo propósito reside nela mesma. O ato de brincar, caminhar sem rumo. Ao colonizar os hobbies, a mente produtiva erradica o autotelismo. Toda ação passa a exigir uma justificativa externa, um retorno sobre o investimento de tempo, ou uma validação social. O sociólogo Theodor Adorno já alertava que o chamado tempo livre muitas vezes nada mais é do que a mera continuidade do trabalho por outros meios. É o tempo para recarregar as energias e manter o sistema de produção funcionando. E a consequência final disso tudo não é apenas a exaustão física do corpo, mas um tipo específico de cansaço que destrói a nossa capacidade de relacionamento com o outro. Nem todo cansaço é igual. Existe o cansaço do trabalho compartilhado, do esforço físico conjunto em prol de algo comum. Esse tipo de cansaço costuma aproximar as pessoas, gerar presença e comunidade. Mas o cansaço da sociedade do desempenho, como adverte Byung-Chul Han, é um cansaço que isola e embota a alma. É uma exaustão narcísica. Como cada indivíduo está obcecado em maximizar a sua própria performance e defender a sua própria imagem, o outro passa a ser visto como um concorrente, um obstáculo ou uma plateia a ser impressionada. A empatia se torna onerosa demais para quem já está operando no limite das próprias forças. O resultado não é apenas o burnout, é uma sociedade de indivíduos profundamente solitários, cínicos e anestesiados, incapazes de sustentar conversas profundas, tolerar o ritmo lento dos vínculos reais ou suportar o silêncio da própria companhia. A tirania da autoexploração não se resolve com mais uma lista de hábitos saudáveis ou com um aplicativo de produtividade. Ela exige um ato de lucidez. Reconhecer que a necessidade compulsiva de estar sempre ocupado pode ser, na maioria das vezes, uma estratégia para evitar o confronto com o vazio da própria vida. A pergunta que quero deixar para você é: olhando para a sua rotina agora, a quem serve o seu cansaço? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, caso esse conteúdo tenha feito sentido para você.